Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores do Parlamento Passo-Fundense, caros cidadãos de Passo Fundo, pediria antes de iniciar meu pronunciamento, por uma questão de didática, os apartes fossem destinados, caso porventura existam, ao final do meu pronunciamento, para que eu possa terminar o argumento. Venho a essa tribuna na tarde dessa quarta-feira para falar sobre a nossa federação e principalmente sobre o papel que compete ao município dentro dela. Em primeiro lugar, faço a pergunta: o federalismo brasileiro é um federalismo autêntico ou é um federalismo artificial? Sem dúvida, o Brasil, pela sua estrutura, exige uma forma de governo descentralizada e, mais do que isso, o estabelecimento de um Estado pleno que conceda verdadeira autonomia às comunidades locais. Contudo, quando olho para a história do nosso país, vejo que o federalismo no Brasil foi implantado por um ato de força e não por um ato natural de agregação das comunidades locais. Afinal de contas, a nossa federação, como todos sabem, decorre do decreto número 1, do dia 15 de novembro de 1889, estabelecido pelo poder revolucionário dirigido pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que ao mesmo tempo instituiu a República no país. Assim, o federalismo brasileiro foi criado de cima para baixo, poderíamos dizer até por um canetaço do governo provisório que existia à época. E foi a Constituição da Primeira República que desenvolveu um modelo federalista, um federalismo, diríamos, de segregação, nitidamente inspirado nas instituições republicanas que existiam à época nos Estados Unidos da América. Isso não deixou de ter algumas implicações importantes no desenvolvimento subsequente da nação, pois a federação, instituída em 1889, estabeleceu uma organização diferenciada, porém simétrica, em um país em que a realidade dos estados era profundamente assimétrica. O nível de desenvolvimento dos estados, em 1889, era muito diferente de uns para outros. E quem sabe até tenha sido exatamente a implantação da República Federativa que acentuou, ao contrário do que pretendiam os republicanos que derrubaram a monarquia, as diferenças e as desigualdades entre os estados brasileiros, principalmente entre os estados do Norte e Nordeste, em comparação aos estados do Sul e Sudeste. Alguns, e sem dúvida o estado de São Paulo foi o primeiro deles, foram beneficiados pela federação e se desenvolveram aceleradamente. Outros, entretanto, estagnaram, como os estados do Norte e Nordeste, que até então produziam as grandes cabeças pensantes do país, mas que depois, e até o momento, entraram num declínio do qual até hoje não se recuperaram plenamente. E muitos outros estados regrediram, tal qual o Rio Grande do Sul, por exemplo, que nos dias de hoje chega até a envergonhar os gaúchos, tamanha crise do estado. Não terá esse fenômeno, pergunto, de desequilíbrio entre os estados como responsável a própria criação da federação, implantada em 15 de novembro de 1889? Por outro lado, meus caros, se desde a Constituinte de 1823, ainda nos idos do Império, pensadores brasileiros se manifestavam a favor da instauração de uma federação, a mentalidade prevalecente no país, naquela época, será que seria de fato a favor de uma federação ou de meros regionalismos? Faço essa pergunta pois, quando estudei a história da Federação Brasileira, notei um fenômeno paradoxal. Nem bem havia sido implementada a federação no Brasil, com a República, e a centralização política e econômica se acentuou. Já o ministro da Justiça, Manoel de Campos Salles, que foi até o 4º presidente da República do Brasil e também ministro do Interior, nos primeiros anos de República, foi forçado a expedir, meus caros concidadãos, uma instrução dirigida aos estados, condicionando a obtenção de socorro por parte dos estados ao bater nas portas da União e da Presidência da República. Tal qual vemos hoje, quando prefeitos e governadores vão pedir esmolas à farta mesa orçamentária da União para resolverem os problemas locais de seus municípios e estados. O fenômeno da centralização acentuou-se ao longo de toda a Primeira República, atingindo o ápice exatamente no governo do paraibano Epitácio Pessoa.
Esse foi talvez um dos motivos pelos quais o direito constitucional brasileiro, a partir de 1934, e mais especialmente a partir do governo do presidente Juscelino Kubitschek, tenha partido para um processo de centralização acentuada. Uma centralização ocorrida por meio do protagonismo dado à União, em detrimento dos estados e dos municípios. Na Primeira República, essa tendência, é claro, foi justificada pela necessidade de socorrer os estados que passavam por dificuldades e graves problemas, muitos dos quais levaram até a intervenção federal, tal qual essa que vemos atualmente no estado do Rio de Janeiro. Depois, e faço aqui um pulo de 50 anos, indo em direção ao governo, de fato, de Juscelino Kubitschek, a centralização passou a ser justificada pela necessidade de promover o desenvolvimento acelerado do país. Aquela ideia dos 50 anos em 5, do plano de metas do governo de Juscelino Kubitschek. Nesse período, meus caros colegas vereadores, multiplicaram-se as instituições de superintendências federais, entidades, na verdade, absolutamente controladas pelo governo federal e criadas para promover o desenvolvimento de diversas regiões, como a região Nordeste, a região Norte, a própria Amazônia. Talvez vocês recordem, foram os tempos em que surgiram as Sudenes, Sudã e outras tantas quaisquer coisas, que tinham por objetivo um modelo federativo acostumado a pensar a imensa diversidade regional do país a partir de órgãos centralizados em Brasília. Órgãos esses que homogeneizavam toda a diversidade brasileira. Tratava-se de um modelo que era supostamente imitado do federalismo dualista americano, mas que na verdade nunca existiu lá. Importa-se dizer, haja vista que nos Estados Unidos, as competências da União sempre foram enxutas. Ao passo que no Brasil, se olharmos os artigos 21 e 22 da própria atual Constituição brasileira, as competências da União são inúmeras. O que nos leva, claro, em comparação à Constituição americana, percebermos as diferenças do modelo federativo adotado. Acredito, é claro, contudo, que íamos já nesse período muito além, muito adiante, no sentido centralizador, do simples federalismo cooperativo, que com Franklin Delano Roosevelt, na década de 30 nos Estados Unidos, foi lá implementado. Esse modelo chegou ao seu ápice, meus caros, aqui no Brasil, nos idos dos anos 60, no período de vigência da Constituição de 1967, e da emenda número 1, ou também conhecida como Constituição de 1969, quando na época o ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, deu ainda uma conferência sobre uma tal de terceira via do federalismo brasileiro, que seria um federalismo de terceira geração ou de integração, palestra essa que na época foi ministrada na ESG, Escola Superior de Guerra, em Brasília. Esta foi uma maneira, é claro, discreta de dizer que o Brasil estava passando por um novo modelo de unificação e centralização do poder político nas mãos da União. Sem dúvida, a Constituição de 1967 mantinha, é claro, e é importante frisar, as aparências do federalismo, uma vez que mantinha, ao menos no papel, a autonomia dos estados para elegerem seus próprios governantes. Isso, é claro, me faz lembrar de um caso triste ocorrido aqui no estado do Rio Grande do Sul, pois a escolha dos governantes dependia, na época, da quiescência do governo federal. Era, na verdade, até podemos dizer, feita pelo governo federal, como os antigos, aqueles de mais idade podem confirmar com as eleições dos governos de Peraque Barcelos e Euclides Tristes, aqui no Rio Grande do Sul. Foi, e pasmem todos aqueles que me acompanham no raciocínio, Paulo Maluf, o primeiro a ousar romper, por incrível que pareça, esse quadro institucional federativo centralizado. O federalismo anterior à Constituição de 1988 era antes uma forma disfarçada do Estado unitário centralizado fingir que era uma federação. A Constituição de 1988, a que ainda impera no país nos dias de hoje, e já me aproximo do final desse meu discurso introdutório, prometia restaurar a federação, prometia revigorá-la, dar autonomia aos municípios. Contudo, em face do texto dela recorrente, em face da própria Constituição que vige hoje no país, me pergunto se realmente ela o fez, se realmente a federação e a autonomia municipal foi conquistada. Não teria talvez ela mantido tudo aquilo que a centralização do período anterior existia e pedia? Tenho fortes dúvidas, colegas vereadores, de que realmente a Constituinte de 1987 tenha cumprido pouco da promessa
de revigorar a Federação Brasileira. Quando percorro a Constituição atual, encontro, por exemplo, pré-ordenada a organização dos estados e municípios, às vezes em detalhes. O mandato do governador, o número de deputados estaduais, a forma de atuação administrativa dos municípios e por aí vai. Tudo isso está escrito na Constituição Federal. O constituinte estadual, e também o mesmo deve ser dito do legislador municipal, que participou do processo de elaboração da lei orgânica do município que impera hoje, aqui em Passo Fundo, tiveram uma grande tarefa, e falo isso de modo irônico. Sabem qual? A mera tarefa de traduzirem o texto da Constituição Federal para as constituições estaduais e as leis orgânicas municipais. Talvez até aqueles vereadores mais antigos que participaram da elaboração da lei orgânica possam confirmar o que digo nessa tribuna. Mesmo porque, com todo respeito, digo, se qualquer litígio a respeito das competências municipais, estaduais ou federais for apreciado hoje pelo Supremo Tribunal Federal, acredito que todos aqui estejam de acordo em vaticinar antecipadamente o resultado de tais litígios. É sabido que o Supremo Tribunal Federal sempre, e digo reiterando, sempre decide em favor da centralização, sempre decide em favor da prevalência da União, até nos casos mais duvidosos, como por exemplo a questão do sistema estruturante do processo legislativo brasileiro, em detrimento dos estados e dos municípios. A prova se dá aqui no município de Passo Fundo, caros colegas vereadores, onde a centralização política que incorpora o processo legislativo repete aqui na nossa cidade aquilo que o Poder Executivo Federal faz em relação ao Congresso Nacional. Não temos, afinal, nós, vereadores, caro presidente, extrema dificuldade em legislar sobre diversas matérias, quase tudo sendo competência do Executivo, restando aos parlamentares, sofrível dizer, muitas vezes apenas sugerir nomes de ruas ou moções de apoio. As competências dos vereadores são quase todas, e é importante frisar, minguadas, reduzidas, uma autonomia que se reduz a nada, ante o poder legiferante da União. Tudo dela esperamos, de normas gerais até diretrizes de base, de normas para regulamentarmos a mobilidade urbana de Passo Fundo, a leis que nos dizem como fazer compras em processos de licitação, ou mesmo normas que regulamentam a concessão de bens públicos à iniciativa privada. Tudo deve ser pensado de acordo com a visão da União e com a visão de Brasília. Essa foi até uma dúvida enfrentada pela Procuradoria da Câmara de Vereadores no ano passado, quando da votação do projeto do Uber, por exemplo, já que a proposta do vereador Roberto Tozon, cito como exemplo, que acrescentava a possibilidade de que os aplicativos de transporte individual privado autorizassem também a utilização de motocicletas, conflitava em alguns pontos com a legislação federal. Mas afinal, vereadores, pergunto a vossas excelências, não deveríamos ter autonomia para dirigir as nossas próprias vidas? Não deveríamos ter força para atendermos de pronto as nossas demandas, nossa própria comunidade, antes mesmo dos pitacos do Estado e da União? Em relação à segurança pública, os defeitos da nossa federação mostram também um descalabro. Os municípios restando incapazes de resolverem seus próprios problemas. Vemos a dificuldade aqui em Passo Fundo de se ter uma fiscalização policial própria, pois as normas constitucionais restringem tal possibilidade. Mesmo para a destinação de recursos para a criação de uma guarda armada municipal no ano passado, enfrentamos dificuldades, pelo fato do Poder Executivo local não possuir recursos em razão da concentração dos mesmos nas mãos do governo estadual ou do governo federal. De modo que para a nossa cidade, não apenas, mas para tantos outros municípios, é muito difícil manter adequadamente o custeio de tais forças policiais, embora sejam indispensáveis. Os estados, por sua vez, também restam à míngua, como demonstra a situação do estado do Rio de Janeiro, que nos últimos dias necessitou uma intervenção federal para poder resolver um problema que é estadual, e que, se analisarmos pelas condições, caros colegas vereadores do estado do Rio Grande do Sul, que parcela o salário de servidores das forças de segurança,
e que pela precariedade da sua economia e das suas contas públicas, poderia até ter também uma intervenção federal, por que não, para resolver um problema que é diário, o da insegurança de tantos gaúchos. Vejamos, nós aqui em Passo Fundo contamos, essa é a verdade, com mais ou menos 150 militares estaduais, entre oficiais, pessoal administrativo e agentes em serviço de campo para uma população de quase 200 mil habitantes. Uma força policial nas ruas, é importante dizer, com um contingente entre 20, 22, 33 policiais militares, para 200 mil pessoas. O que justifica até, caro vereador Renato Tchecker, a inexistência de forças policiais para produzirem a fiscalização do vosso projeto, o que é muito importante. Desse modo, creio que essa visita que estou fazendo ao federalismo brasileiro, sem dúvida não é uma visita que se faz, é claro, importa dizer, à família de um falecido, mas com toda a certeza é uma visita que se faz à família de um doente, pois eu tenho toda a certeza que a Federação Brasileira está, de fato, doente. Por opção, sou favorável à federação, mas há uma federação brasileira, não esse arremedo de federação que nós temos nos dias de hoje. Um país como o Brasil, com o território que tem, com a população que tem, com as diferenças que existem em suas diversas regiões, não pode ser governado, a meu ver, unitariamente de um núcleo central como Brasília. Mas, inevitavelmente, e esse é o paradoxo, é isso que ocorre, é isso que a União faz. Sendo o município aquele mais próximo da vida das pessoas, aquele ente que é o primeiro a enfrentar os problemas concretos dos cidadãos, vejo como natural que o município ganhe mais preponderância federativa, em detrimento da União e dos Estados, devendo ser ele o primeiro a ter recursos e competências jurídicas para resolver os problemas da comunidade. Infelizmente, e nós, caros colegas vereadores, que lidamos com a política municipal, sabemos melhor do que ninguém, o município é o que menos tem recursos, o município é o que menos tem competências, é o que menos pode fazer algo de concreto, caro vereador Rufa, para a vida das pessoas. Não é à toa que os vereadores, representantes do ente federativo município, são vistos pelo povo, muitas vezes quase como que párias da sociedade, muitas vezes como políticos sem influência ou abrangência, de relevo na vida das pessoas. Alguns cidadãos até dizem que os vereadores não fazem nada. Mas vejamos, eu pergunto, caros colegas vereadores, como podemos fazer algo, como podemos adotar medidas concretas para resolvermos os problemas da população, se nos faltam poderes e principalmente recursos, já que ambos se concentram nas mãos dos governos dos estados e da União? Me respondam esse importante paradoxo. Eu vejo que a Constituição de 1988, como disse no início do meu pronunciamento, buscou inovar, mas permaneceu na mera intenção. Essa é a verdade. Precisamos, caro presidente, membros da mesa, reforçar a autonomia local para transformar o município, não apenas de Passo Fundo, mas os mais de 5.200 municípios brasileiros, nos verdadeiros centros da política brasileira. Fazer com que as carreiras para a presidência da República ou deputado federal se tornem menos desejadas para aqueles com verdadeira vocação política e, desse modo, que os cargos públicos municipais de vereadores e prefeitos sejam desejados por serem aqueles em que se pode diretamente mudar a vida do cidadão. A necessidade, é claro, de não ficarmos esperando emendas de deputados federais ou auxílios financeiros do governo federal ou estadual para resolvermos o problema das pessoas. E isso só acontecerá, é claro, com uma imensa reforma na Federação Brasileira. Assunto que, a meu ver, deveria ser a principal preocupação de todos os que desejam concorrer a cargos eletivos no ano de 2018. Infelizmente, pouco se vê, pouco se escuta e pouco se fala sobre o tema. Afinal, colegas vereadores, tudo começa com o local, o interesse local, o problema local, a comunidade local. Depois é que temos o problema estadual ou o problema federal. Na regra, há inclusive que se distinguir o interesse federal do nacional, que imagino ser um trabalho para futuras gerações na academia discutirem nessa proposta de reforma da federação. Não nos damos conta
de que a Federação Brasileira está à margem de uma revolução, se não resolvermos esse problema da distribuição de competências e receitas, dando prioridade ao município como o ente mais importante da Federação Brasileira. Temos, então, e esse é o fato, de repensar completamente essa engenharia federativa e o princípio-chave para resolver esse problema, que faz a nossa federação mais parecer um Estado centralizado unitário do que uma verdadeira federação, me parece ser o princípio da subsidiariedade. Por tal princípio, o município não é simplesmente um executor das decisões nacionais, como ocorre atualmente, inclusive com o município de Passo Fundo. Os ministérios do governo federal decidindo, e nós aqui em Passo Fundo ou outras tantas cidades simplesmente executando ordens. Vemos isso claramente, e peço auxílio aos colegas se puderem oportunizar uma parte, no momento oportuno, com relação ao tema do aeroporto. As dificuldades que a organização federativa colocou para o desenvolvimento aeroportuário de Passo Fundo, e os empecilhos que foram enfrentados pelos parlamentares que trabalharam por esse tema, para resolverem um problema que antes de ser federal ou estadual é local. Embora a Constituição de 1988, em seu artigo 30, diga que o município tem competência para atender aos interesses locais, sabemos que, na prática, o município é um mero executor das decisões tomadas em Brasília. Assim, sobre as costas dos prefeitos pesam todas as responsabilidades fiscais e de boa parte da administração, e, contudo, sequer lhes é conferida autonomia decisória quanto ao planejamento. Situação esta que faz, de fato, dos prefeitos meros executores. Isso tem de ser mudado, meus concidadãos de Passo Fundo. O município deve ser o ponto de partida para a solução dos problemas da comunidade, e não o mandalete da União ou do governo estadual. É esta, então, a tese que eu gostaria de colocar aqui, no plenário da Câmara de Vereadores, uma reforma na federação em que o princípio da subsidiariedade seja cada vez mais o centro da nossa forma de Estado. E o critério também para distinguir o interesse local do interesse estadual e do interesse federal. Claro que tal proposta deverá implicar uma visita à Federação Brasileira. O município, afinal, não é um mero executor, como falei anteriormente. Infelizmente, a ideia de interesse local acaba, de fato, por transformar o município, como disse, num mero executor de ordens. Contudo, ao contrário disso, e não obstante, a primeira palavra sobre os problemas públicos deve ser dada sempre ao município, à comunidade local, inclusive aos cidadãos que nos prestigiam com a presença, para só depois subir ao Estado e terminar na União. Uma pequena e singela pesquisa, meus caros cidadãos, que fiz, resultou no seguinte panorama: na maioria dos municípios brasileiros, 95% das receitas são constituídas por transferências da União e dos Estados-membros para os municípios, aquilo que conhecemos como recursos vinculados. E esse realmente é um índice alarmante da situação das coisas, em que o município fica com apenas 7 ou 8% do bolo orçamentário, os estados com 14% e a União com todo o restante. Mas, infelizmente, não se fazem pesquisas sobre esse assunto, nem se alarmam os políticos com tais fatos. De sua ponte olímpica, poderíamos dizer, em Brasília, o presidente da República, independente de partidos, determina o que os prefeitos terão de fazer, usando suas transferências voluntárias para obter apoios aos projetos da presidência. Os deputados federais, por sua vez, compram apoio político e mantêm assim o seu curral eleitoral por meio de suas emendas parlamentares, oriundas dos nossos impostos, que são distribuídos por mera conveniência, ao invés de buscarem atender primeiramente às reais necessidades das comunidades locais. Se menos recursos oriundos da arrecadação tributária fossem levados para Brasília e ficassem nos municípios, mais o governo local teria dinheiro para resolver seus próprios problemas e transformar a vida das pessoas para melhor. Afinal, sem recursos, como que um município pode empreender grandes reformas e investimentos? Como fazer, afinal, uma grande estrutura de trânsito com a construção de túneis, novas rodovias,
novas ruas, hospitais, escolas, contratar mais professores, comprar ambulâncias, se tudo depende da União e dos Estados-membros. Vejam a que fundo do poço chegou a nossa federação. E nós não nos damos conta dessa questão. Quando os primeiros doutrinadores da federação pensavam em autonomia local, ainda no tempo do Império, como eu disse anteriormente, e no início da República, ninguém no fundo desejava um regime centralizador como o que vemos no Brasil de hoje, fechado, que acabasse por matar as liberdades locais. Não poderia ter sido essa a ideia daqueles que cunharam a palavra federação e lutaram por ela? Não poderia ter sido essa a ideia dos paulistas e do resto dos líderes brasileiros que em 1889 falavam em federação? Eles criticavam no Império do Brasil os aspectos centralizadores da monarquia e defendiam em seus discursos que a federação significasse os estados serem deixados com espaço para respirar, para atenderem as suas próprias populações com autonomia, com recursos, e não com a rapa do tacho. Vejam bem, essa ideia de democracia, da participação popular na realidade local, era a ideia que estava por detrás do termo federação que imperou com a República. A federação, meus caros, do jeito que foi montada, vem caminhando na direção contrária a esse discurso, vem caminhando na direção da unidade, a unificação, a uma concentração pavorosa de tudo nas mãos da União, e contra isso creio que todos nós somos. Mas há ainda, mesmo ante esse quadro desesperador, pessoas que defendem a ideia original da federação, aqueles que mantêm vivo o ideal de autonomia, defendidos por tantos que deram o seu sangue pela ideia de federação. Como fizeram as revoluções federalistas, que inclusive aqui nós contamos com batalhas mesmo no Pulador, por um ideal federalista, de autonomia local, de poder nas bases, de poder aos municípios. São essas ideias que hoje esquecidas que precisamos fazer renascer, essas ideias de poder municipal, municipalização das competências e recursos. Para mim, federalismo não é verdadeiramente aquilo que temos hoje implementado no Brasil. Federalismo para mim é uma ideia segundo a qual as bases locais efetivamente determinam, governam, comandam, antes dos outros entes federativos, os rumos de sua própria comunidade, com recursos e competências necessários para que isso ocorra de fato, não apenas no papel, em concreto, e que não fiquemos apenas com a rapa do tacho do orçamento, que é o que nós, na esfera municipal, podemos contar nos dias de hoje. E isso, tanto no que se refere à quantidade de recursos advindos da tributação, como em relação às competências jurídicas que, reduzidas na esfera municipal, como todos sabemos, nos deixam sempre, vereador Dalalana, com as mãos atadas para atendermos de fato os problemas da população. É por essa razão, portanto, que os chamados estados realizados europeus, Alemanha ou Portugal, por exemplo, realizam hoje um grande federalismo, com um grande empoderamento dos municípios, em detrimento das esferas centrais. É este, portanto, o conselho, se é que ainda tenho esse direito, junto aos colegas vereadores, que proponho, peço que tentemos encontrar uma forma de defendermos o povo no seu poder local, nas suas comunidades, o poder das bases, uma concentração de poder antes na esfera local, preservando as autonomias dos níveis e o empoderamento, se me permitem usar do neologismo, dos municípios, e não dos estados, e não da presidência da República. Hoje observamos, infelizmente, que mais interessa o nome de quem será o presidente da República do que, de fato, uma formulação jurídica que possa resolver em concreto o problema dos cidadãos. Ficamos todos, os milhões de brasileiros, observando a eleição de uma presidência e as decisões imperiais da União, como se isso pudesse, de cima a baixo, resolver magicamente todos os milhões de problemas diversos que a federação enfrenta. Por isso, caros colegas vereadores, peço o apoio dos mesmos para que assinem a moção que proponho, que visa a reforma da federação brasileira sob o olhar do princípio da subsidiariedade e o fortalecimento dos municípios, com uma revisão das competências constitucionais e da distribuição do bolo orçamentário, dando, em primeiro lugar, mais poder aos municípios do que aos estados e à União. Muito obrigado a todos.